Parte 1 da live hoje do Pablo. Iniciou-se com a leitura do Salmos 8 e ele disse o quê? O Senhor nos coroou com glória e honra. Você não tem que depender da aprovação de ninguém quando você resolve fazer algo. A única pessoa que você tem que se preocupar em agradar é Deus. Sabe que um dia eu estava pensando, isso não foi ninguém que me falou não, mas talvez você já tenha pensado isso também. Deus, quando te fez, Ele não te fez preso a ninguém. Ele te mandou sozinho nesse mundo. Ele não falou assim, ai Lorena, olha, para te mandar, eu vou fazer primeiro aqui a sua mãe. Nem isso, sabe? Quando Ele pensou mesmo em você, Ele pensou em você sozinho. Então você tem que se permitir ser sozinho, se entender sozinho, se entender na sua essência e entender que você faz as coisas nesse mundo sozinho. Você que tem que fazer as coisas acontecer. Se você tem esse tipo de mentalidade, você para de gerar expectativa em relação às pessoas. Deus nos quer em comunhão, mas eu falo assim, você tem que ter noção dessa inteireza, de que Deus te fez único e te mandou sozinho. Te mandou sozinho. Você não estava preso a ninguém quando Ele te desenhou, quando Ele te projetou. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você também não depende da aprovação de ninguém, a não ser dele, que foi quem te criou. Então, você está apenas abaixo do poder ali de Deus, que é a nossa fonte, né, imediata. Nós somos únicos e pronto, né? Então, você não depende de aprovação. Vence aí esse bloqueio, essa necessidade de aprovação. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa agradar o coração. Não é nem agradar, você só precisa andar lastreado nos princípios de Deus, em conformidade com o que Deus estabeleceu para a sua vida. Andando assim, você já agrada o coração dele, porque nem sequer a necessidade de agradar o coração de Deus você tem. Você acha que você precisa ficar bajulando Deus? Tadinho. Então, nem isso. Então, bora lá. Boot cerebral. O boot cerebral é o quê? É uma reiniciação do seu cérebro. Para quem ainda tem cérebro. Brincando, gente. Todo mundo tem. Tô fazendo graça. Você vai, eu falo porque hoje em dia as pessoas estão sendo tão manipuladas que você está precisando mesmo dar uma reiniciação aí no seu cérebro, porque a coisa está ficando feia. Então, reinicia aí seu cérebro, conecta aí os seus drives mentais. Como que você faz isso? Fecha os olhos, entra na posição de poder, né, com a mão na cintura, em pé, de que é imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Enche o pulmão, levanta o queixo, respira fundo. Eu falo que é a única hora que eu respiro, né? Quando eu começo, depois só quando eu termino. Respira fundo 3 vezes e aí você vai fazer uma oração, que é assim: a ti rendo graças, porque o Senhor é bom. Obrigada, pois suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mesmo quando eu erro, o Senhor permanece comigo. O teu amor, o teu perdão me alcança todos os dias. Minha alma governa sobre minhas vontades e emoções, sobre todas as energias. Eu ativo o meu propósito e dou direção para minha alma. O meu corpo anda em obediência à minha alma, que anda em obediência ao meu espírito. O meu corpo vai desfrutar do melhor dessa terra. Pai, me livre do que não é teu, do que não está no teu propósito. O meu espírito em ti busca direção. E o que não fizer parte do meu propósito, que isso possa cair por terra. Você tem que falar isso com autoridade, com poder, porque isso aqui é algo assim, para quando você pôr o pé no chão, o diabo falar assim: caramba, essa menina acordou de novo, esse cara acordou de novo. É pra botar terror mesmo. Aí você fala com toda a autoridade assim que você acorda, porque o boot cerebral é interessante que você faça assim que você acorda. E aí você pega e fala o que você espera pro seu dia. Você fala assim: hoje eu quero um dia produtivo. Aí você fala aí a sua mensagem. Você fala a sua mensagem, você já visualiza ela acontecendo, você já visualiza dando certo e você pode acreditar que já é. Creia.
com a fé que você tem. A fé é justamente esse poder de crer nas coisas que a gente ainda não consegue ver. Creia. E aí, você nasceu para tocar o terror nessa terra e nós estamos juntos até depois do fim. Tá, essa foi a primeira parte do resumo. Agora, para continuar, você vem aqui, ó, avião, vem aqui, ó, coração. Eu vou pedir sempre de uma parte para outra. Sejam obedientes à titia. Tenham coração. Tenham um coração ensinável, povo de Deus. Bora lá. Agora, o resumo, a segunda parte. O que ele disse? Na segunda parte, ele já perguntou: o que você mentalizou aí? Qual foi a frase que você falou no boot? Se não for algo super pessoal, passa aqui pra gente, fala aqui com a gente, fala aqui comigo. Qual que foi a frase que você mentalizou? O que você tem mentalizado para o seu dia? Por incrível que pareça, tudo que o Pablo vem mentalizando nessa semana, que é trabalho, que é produtividade, que é isso, que é o que eu ando mentalizando também. Porque eu confesso que depois que eu inventei, né? Eu não sei nem se eu inventei, eu acho que eu fui escolhida para tal demanda de liderar, de estar à frente de algumas coisas, alguns projetos. A minha vida profissional, ela tem sido a última coisa. Aí essa semana eu falei: meu Deus, quem vai pagar minhas contas? Eu tenho que começar a trabalhar. Então essa semana eu falei assim, é produtividade. Eu tenho que colocar a minha vida profissional em primeiro lugar. Em primeiro não, em segundo, porque em primeiro lugar vem Deus, né? Então essa semana eu sempre mentalizei muito isso, produtividade no meu boot cerebral. E você? O que você veio mentalizando durante essa semana? O que você veio mentalizando hoje? Entenda, gente, que o boot, todos os dias aqui, eu faço esse boot com vocês, o Pablo faz esse boot, e ele usa aquilo, a mentalização dele. Você tem que usar a sua mentalização, é algo próprio seu. Né? O que nós queremos nem sempre é o que você quer também, ó. O Ricardo disse: sinto-me saudável, sinto-me feliz, sinto-me fantástico, existe um poder infinito dentro de mim, sou mestre do meu destino, capitão da minha alma. Eita glória! Super poderoso o boot cerebral do Ricardo. Então é isso, gente, você tem que fazer o seu próprio boot, tá bom? Eu é porque eu tô fazendo um resumo do Pablo, então eu faço o boot do Pablo todos os dias aqui. Tá bom, então vamos seguir adiante. Entenda sempre, então, que o boot ele é pessoal. Você faz o seu, o Pablo faz o dele, eu faço o meu. E aí nós dando seguimento. Se você fosse milionário hoje, o que você faria? Você não perdeu, tá? Você está ganhando aqui agora a live. Se você fosse milionário, o que você faria? Normalmente a gente pega e coloca condição, né? Ah, quando eu for milionário, eu vou fazer isso. Quando eu for milionário... Ai, gente, lembrei de uma história. Eu e minhas histórias. Vocês me perdoem. Se vocês querem só o resumo do Pablo, eu vou falar só o resumo do Pablo. Mas eu não aguento. Deixa eu contar uma história. Meu esposo, né? Com essa história aqui de... se você fosse milionário, o que você faria? Aí meu esposo me contou uma história assim. Que uma menina virou pro pai dela e falou assim: eu tenho tanta vontade de ajudar as pessoas. Se eu fosse milionária, eu ia ajudar as pessoas, eu ia ajudar os pobres. E aí o tio dela falou assim: não seja por isso. Tem um quintal lá em casa para capinar? Vocês aí também? Tá, eu tava contando aqui que... Aí teve essa história, né? Eu vou abrir aqui porque a minha internet essa semana, eu não sei o que tá acontecendo. Ela tá paga, mas ela tá uma benção. Aí, né? Esse tio pegou e falou assim: não, querida, você pode ajudar assim as pessoas, não precisa esperar ficar milionária. Pode ir lá em casa que tem um quintal pra capinar. E aí ela foi e falou assim: uai, tio, mas por que tem que ser eu, então, que tem que ir lá capinar esse quintal? Não pode ser uma pessoa que tá precisando, um mendigo, uma pessoa pobre que tá precisando? E aí ele quis mostrar justamente isso pra ela. Você não precisa esperar ganhar dinheiro pra ajudar uma pessoa. Você pode fornecer as ferramentas para ajudar essa pessoa. Existe o trabalho, né? Existe essa possibilidade de você...
Aí eu já quis tirar o corpo de campo, né? Ah, não, se for para trabalhar. Não funciona não, Josilton, abrir aqui para o sinal entrar. É porque eles falam que quanto mais parede, quanto mais empecilhos, mais é difícil do sinal chegar, por isso que eu abri. O modem fica aqui perto. Ah, mas enfim, a história era essa. Uma pessoa que queria ajudar a outra se ficasse milionário. Mas aí, no que surgiu uma oportunidade de emprego, ela falou assim, não precisa ser eu não, né, fazer esse serviço. Pode ser o fulano mesmo que tá precisando de ser ajudado porque tá sem dinheiro. Então, o modem fica aqui perto, aqui no cômodo aqui do lado. Então, a pessoa fica com essa desculpa. Na hora que fala que tem que pegar no batente, que tem que fazer o serviço acontecer, não precisa ser comigo. Mas para ficar milionário sem serviço, a pessoa quer. Mas enfim, vamos continuar aqui. Normalmente, neste contexto, quando uma pessoa pergunta o que você quer em termos de ajudar, eu quero ficar milionário para fazer alguma coisa. Na verdade, você não está esperando você ficar milionário para fazer alguma coisa. Você só não começou a fazer alguma coisa porque você ainda não tem a ideia clara do que você realmente quer fazer. Senão você já estava fazendo e talvez você já até fosse esse milionário. Então ele explicou que a grande verdade é que você ainda não tem essa ideia. Porque se você tivesse essa ideia, uma boa semente, você já estaria fazendo e talvez você já seria um milionário. Essa é a grande verdade. Você não precisa, por exemplo... Você não precisa, por exemplo, de um livro para começar a fazer. Você simplesmente pode começar a fazer com as informações que você já tem. Você não precisa de buscar uma informação para começar a fazer algo em específico. Já começa com a bagagem que você tem. Porque a informação em si, ela é algo intangível. A informação em si, ela não vai mudar nada. Você tem que colocar a ação. A teoria é uma coisa, gente. A prática é outra. Então, o conhecimento, ele só faz sentido quando eu transformo ele em ação. Você pegou o código, seja de quem for, você tem códigos espalhados na vida, você tem códigos espalhados na natureza, você pegou o código, seja de quem for, e vai fazer. E vai fazer a coisa acontecer. Aprende com a formiga preguiçoso. Vê que ela está o tempo inteiro em ação. Ela não lê instrução em lugar nenhum. Então, o nome dessa série que o Pablo vem passando para nós era Os Códigos da Internet, mas a partir de hoje ele entendeu que o que está acontecendo é um destravar digital, então ele mudou o nome dessa série. Tomem muito cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro, gente, ele só vai potencializar o seu caráter. Tem gente que é tão mesquinha e acha que quando ficar rica a vida muda, né? Só vai potencializar o seu caráter. Você só vai ficar mais mesquinha ainda. Se você quer ficar rico e ainda não está, esse é o momento de você enriquecer por dentro, tá? Porque se você for uma pessoa pobre, se você for uma pessoa ruim, no seu coração, quando você ficar rica de dinheiro mesmo, você vai ficar insuportável. Você tem que ser uma pessoa melhor. Eu acho até que a pobreza, que até a pobreza, as dificuldades, elas vêm tudo antes mesmo da gente, de repente, conquistar uma riqueza, um valor financeiro agregado. Deus moldando nosso caráter, sabe? Antes da gente chegar a esse patamar. Porque já pensou o que ia ser desse mundo com um monte de gente arrogante no poder, um monte de gente... De fato já existe, né? Mas ainda bem que existe na mão de uma minoria. Porque se fosse todo mundo rico, com um coração ruim que tem, você tem que quebrantar muito esse coração, porque as riquezas, elas vão potencializar esse caráter ruim que muitas das vezes você tem. E aí ele pegou e explicou: dentro da barriga da sua mãe você estava escondido, mas no momento em que você nasceu não tem mais jeito, você não consegue mais esconder. Inclusive, o que acontece? Às vezes a vida nos prega cada peça que a nossa vontade é de voltar dentro da barriga da mãe da gente. E na Bíblia está até escrito lá que isso não existe, né? Teve uma hora que, eu não lembro quem, mas pergunta assim: por acaso tem como a gente voltar para a barriga da mãe? Não tem como. Isso está lá na Bíblia. Fala que você tem que nascer de novo, né? Se você quiser de fato organizar as burradas que você faz na vida às vezes,
dentro da barriga da sua mãe, não tem como você voltar. Quando fala de nascer de novo, é nascer no Espírito, é nascer em Cristo, né? Você renascer. Tá, e outra, já percebeu que hoje, quando as crianças nascem, elas faltam nascer tirando foto ali na barriga da mãe já, habilitando as redes sociais. Eu vi isso um dia, um vídeo. Então, assim, hoje as crianças dessa geração da tecnologia, elas já estão nascendo, bem dizer, digitais. E você também nesse mundo, não tem como você voltar para a barriga da sua mãe e você vai ter que evoluir nesse mesmo movimento que tudo vem acontecendo, nessa mesma velocidade. Não tem como, ou você vai ficar para trás. Então, não tem como você ficar mais escondido nesse mundo. Todos podem liderar, e essa liderança ela tem que começar com você liderando a sua vida. Inclusive, gente, a série que eu fiz e que tá lá no YouTube sobre servente, ela é justamente com esse intuito de você formar esse líder, você ser líder de você mesmo, para que você consiga ser líder em outras esferas da sua vida. Então é bem interessante, viu? Eu venho estudando para fornecer aquele conteúdo ali. A Terra, gente, ela é analógica. Isso Pablo falando, tá? A Terra, ela é analógica e o céu é digital. Foi difícil? Aí ele perguntou, foi difícil, gente, fazer o canal no YouTube? O que vocês acharam? Foi difícil gravar o vídeo? O que vocês acharam? Olha, quando eu fiz o meu canal no YouTube, aliás, meu canal no YouTube já existia e eu nem sabia. Aí quando eu percebi, e não tinha nenhum vídeo, aí eu comecei a colocar alguns vídeos lá, depois que eu fui dando uma manutenção aqui, outra acolá. Mas assim, não foi fácil, pra mim também não foi fácil. E gravar meu primeiro vídeo foi com a cara e a coragem também. Então assim, existem lá as suas dificuldades. E falar pra vocês que continua sendo fácil, não continua. Tem dia que é difícil, tem dia que eu venho aqui com a cara e a coragem e há muita força mesmo, porque tem dia que dá um desânimo tremendo. Mas o que me sustenta, o que faz continuar? É justamente a gratificação que eu tenho de vocês. Muitas pessoas assim acabam vindo falar comigo que, Lorena, depois que eu passei a te ouvir, você me é uma inspiração, eu comecei a gravar. Então assim, a gente... Pessoas, o que eu achei mais tremendo até hoje, eu sempre gosto de falar. Uma pessoa virou pra mim e falou assim: olha, nunca tinha ouvido, eu não acreditava em Jesus. E a partir dos seus resumos, eu tenho conseguido entender melhor a palavra de Jesus. Então, assim, isso pra mim foi extraordinário, sabe? Então, você começa a perceber tanto que essas coisas são gratificantes de alcançar outras pessoas com mensagens que venham a edificar, né, a vida delas, porque assim, tem mensagem que é muito inútil, né, gente? Hoje em dia, infelizmente, tem muita mensagem fútil na internet. Mas assim, você tem essa possibilidade de estar fazendo esse diferencial, de estar alcançando outras vidas. E vai ser muito gratificante quando você começar a ouvir essas pessoas falando assim: olha, fulano, você mudou minha vida. Olha, Gleide, você mudou minha vida. Olha, Thales, você mudou minha vida. Então, olha, Dani, você mudou minha vida. Então vai ser muito interessante quando isso começar a acontecer. E assim, vai ter pessoas também que vão chegar em vocês e falarem assim: caramba, quem você pensa que você é para estar fazendo isso? Só que essas pessoas serão a minoria e de pessoas que estão próximas de você. Elas te querem bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas. Então, fique em paz, até porque aquilo que eu disse ontem, Deus está vendo lá de cima, Deus sabe do seu propósito. Se você também está convicto do seu propósito, Deus está rindo da cara dessas pessoas que estão caçoando do seu propósito. E você tem que aprender a fazer o mesmo, tá? Fique em paz. E milhares de pessoas vão estar ao seu lado, te agradecendo, creia nisso. E uma minoria ali, não mais que umas 200 pessoas, vão estar ali enchendo o saco. O que você pensa que você está fazendo na sua vida? Ficou famosinha agora? Deixa esse povo. Então, a ideia aqui, gente, é que você desperte o potencial que você tem na internet. Através das suas mensagens, você vai estar divulgando o que você tem de melhor aí de conteúdo.
E essa ideia que surgiu, ela foi do Pablo? Ela não foi do Pablo. É a sua mente com a mente do Pablo, é a sua mente com a mente de outras pessoas que estão no mesmo propósito na sua vida, é que fez com que surgisse essa faísca, porque nós já falamos isso, inclusive, que duas mentes unidas é como se elas tivessem ali uma relação, elas acabam por parir, né, uma ideia, e essa ideia seria essa faísca que pode, no seu potencial, explodir. Então, é chegada a hora dos verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Ah, Lorena, agora nós vamos todos evangelizar? Não é isso. Você tem que tomar consciência de que em tudo que você faz, eu até falei isso ontem pro meu esposo. Meu esposo falou assim, quando você for orar, eu falei assim pra ele, eu oro o dia inteiro. Você tem que tomar consciência que em tudo que você faz, se você faz andando nos princípios de Deus, você está orando o dia inteiro. Você está servindo ao próximo, você está alegrando o coração de Deus. Com esse seu jeito de agir em tudo que você faz, se for amparado nos princípios de Deus. Então, assim, não é que você vai ter que evangelizar, propriamente dizendo. Não é que você vai ter que levar a palavra de Deus agora a todos os lugares. Não, é o seu comportamento. Aonde quer que você esteja, porque você é luz e sal nessa terra, é o seu comportamento que vai fazer com que outras pessoas queiram te modelar. E a partir do seu comportamento é que as pessoas vão ver em você Cristo, a existência de Cristo. Não é só ficar falando de Deus. Até porque senão seria outra teoria. Você tem que viver em prática a vida de Deus. E a vida, assim, a vivência de Jesus, né? A forma com que Jesus andou aqui nessa terra. Eu até falei isso ontem pro Josilton. Ai, gente, alguém tava me ligando aqui. Eu até falei isso ontem pro Josilton, num comentário que ele fez lá no meu YouTube. Eu falei assim pra ele, olha, até me perdi aqui. Jesus foi a pessoa que mais serviu nessa terra. E nós temos que modelar Jesus. Modelar Jesus. Servindo. E servindo em qualquer esfera da sua vida. Servindo em todos os setores, tá? Não só em termos de evangelho mesmo. Eu dei uma travada aqui porque meu celular também, alguém me ligou e deu uma travada. Aí eu travei. Tá, agora vamos para a parte 3 do resumo. Antes de ir para a parte 3, se você quer que eu continue aqui fazendo essa gracinha, aperte o avião aí, ó. Aperte o coração e bora lá. Parte 3. Ele perguntou, você aí mesmo, pessoinha, você é um bebê? Você é um escravo? Ou você é da família real? Porque Deus, Ele te chama de filho. Ele te chama de filho. Você é filho de Deus, tome consciência disso. Mas você como filho, é um bebezinho? É um escravo? Ou é da família real? Porque o bebê, o que acontece? O bebê, ele ainda precisa da ajuda de alguém. Ele ainda precisa de alguém que vai levar alimento até a boquinha dele. O que vai retardar o amadurecimento dele. Porque não é ele mesmo que está cuidando da vida dele. Tem outra pessoa cuidando da vida dele. E é preciso que você vai cuidar da sua vida, não é verdade? Inclusive, em termos de mensagem, quando você é bebê, você fica esperando alguém te trazer mensagens. Você não busca a mensagem diretamente na fonte. Em vez de você ir lá na fonte e tomar do leite da própria mãe, você prefere tomar um leite em pó. Você prefere tomar um leite, como nós dizemos aqui às vezes, do saquinho ou da caixinha. Então, vai direto na fonte. Você, por ser bebê, fica esperando esse alimento fácil, esse alimento digerido, essa mensagem já processada. Vai direto na fonte. Tá. Se você é bebê, você está agindo dessa forma. Agora, se você passar a entregar a mensagem, o correio celestial, ele vai te pagar muito bem. Se você começa a entregar a mensagem, de duas uma, você não é bebê mais.
você está entregando mensagem, você já é da família real. Você será muito bem recompensado por carregar essa mensagem. E aí, o Pablo perguntou: você quer ver o futuro? Uma criança, por exemplo, ela não pode ser motorista. Por quê? Porque ela só vai poder tirar a habilitação aos 18 anos. Bebe água. Obrigada. Ela vai poder tirar a habilitação apenas quando completar 18 anos. Só que ela vai ter que aguardar, porque nós ainda estamos falando de uma criança. Então tem que aguardar, alcançar a maioridade para estar tirando essa carteira. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida, Lorena? Olha, é o seguinte: em Deus, todas as coisas já existem. Você não precisa aguardar. Se você enxerga, você já está habilitado para receber todas essas coisas. Você não precisa aguardar o momento da habilitação. Você já está habilitado. Só que se você não enxergar que Deus já te deu todas as coisas, você não vai ter. Porque é um direito que Deus te deu. E um direito você pode estar exercendo ou não. Deus não te deve nada, mas você também não é obrigado a se habilitar para receber o que Ele te deu. Você é livre para exercer se você quer pertencer à família real ou não. Então, gente, isso aqui eu achei bem interessante porque dá para fazer um paralelo com a minha profissão. O direito, ele é assim. O direito, ele existe, né? E você vai observar se você preenche todos os requisitos para demandar, para entrar com uma ação ou não. Se você preencher os requisitos, você pode entrar. Não significa que você deve entrar. O direito existe, a lei te ampara, mas você entra se você quiser. A lei não te obriga a entrar, né? Então é voluntário, é um ato voluntário. Existem momentos em que a lei ela tem um poder coercitivo, ela vai fazer você entrar sim, independente de você querer ou não, em casos mais extremos, né? Mas na maioria dos casos ela é voluntária, você entra se você quiser, esse direito existe e você exerce se você quiser. Você tem o direito de exercer ou não um direito. E detalhe, é que o direito na justiça, ele tem tempo de validade, ele prescreve. Então, por exemplo, uma ação de alimentos. Se você quer entrar com uma ação de alimentos, o pai começou a dever hoje. Esse valor, ele prescreve em 1 ano. Então, você tem prazo para estar entrando com esse direito. Esse direito, ele prescreve. Agora, os direitos que Deus te concedeu, eles não prescrevem. Eles são o tempo que você estiver nessa terra. Os direitos que Ele te concedeu, eles continuam à sua disposição e você exerce todos esses direitos se você enxergar. Se você não enxergar, Ele não vai te obrigar a exercer. Cabe aqui, ó, a sua visão de ver e tomar posse, né, desses direitos. Tá. E aí eu até lembrei, aqui fala, o direito, ele não te avisa. E aí eu até lembrei de uma expressão que nós usamos no direito, justamente no direito justiça, né? Nós usamos justamente para relatar essa questão da prescrição e também essa questão do direito não avisar. Por que o direito não avisa? A gente até fala que o direito, ele não socorre aos que dormem. O que quer dizer isso? O direito, ele não socorre aos que dormem, aos que estão desatentos da existência do direito, porque ele não fica te falando que você tem esse direito. Algumas coisas são mais evidentes, mas nem sempre. Ele não fica aqui falando, olha, você tem esse direito. E também você tem que ficar atento com o prazo prescricional. Então, o direito, ele não socorre aos que dormem. E nesse caso aqui também, Deus, ele não vai te socorrer se você estiver dormindo quanto aos direitos que ele te deu como filho amado dele, como filho que pertence à família real. Deus, ele não te faz exercer o direito que ele te deu, ele já te deu. Agora exercer, tomar posse, encorajar, dominar,
sobre todas as coisas, governar como ele determinou que você como humano teria todo esse potencial, cabe a você praticar. Ele te deu e ele não vai te forçar a isso, porque ele te deu livre arbítrio. Ele te deu vários direitos para você exercer na sua liberdade, tá bom? Então, você não gera dever em relação a ninguém. Todos são titulares desse direito. As pessoas, elas exercem se elas quiserem. Você não tem como estabelecer um dever com essas outras pessoas em relação ao direito que elas receberam de Deus. É um direito delas de exercerem ou não. Você não pode também exigir delas, tá vendo? Porque se Deus, que é Deus, não exige das pessoas que tome posse do que ele lhes concedeu, o máximo que nós podemos fazer é abrir os olhos dessas pessoas. Nós não podemos obrigá-las a nada também. É o que ele quis dizer aqui. Você não gera dever em relação às outras pessoas. Você não pode exigir isso delas, porque elas também são titulares de direitos que foi dado por Deus e cabe a elas quererem também tomar posse desses direitos ou não. E elas podem ou não querer governar e dominar nessa geração, ou elas podem optar por ser bebê, ficar a vida inteira alimentado por outras pessoas, ou elas podem optar por serem escravos nessa sociedade. E eu achei tão interessante que cabe a você então esse despertar, e cabe você também despertar a vida da outra pessoa, mas fazer é você que vai fazer, é ela que vai fazer. Tudo acontecer na prática. Nós só podemos instruir na teoria. E aí eu achei super interessante que ele falou: gente, nem a vaca ela dá leite. Ela não tá te dando leite. Se você quer o leite, você tem que ir lá tirar. Então assim, Deus também, ele te deu um monte de coisa. Mas se você de fato quer fazer tudo isso acontecer aqui na Terra, você vai ter que fazer por onde isso acontecer. Ele te deu as sementes, ele te forneceu todos os drives mentais que te capacitam para fazer grandiosas coisas. E o que você está fazendo? Tá? Só isso. Então, vai gravar seu vídeo no YouTube para fazer bombar a sua mensagem, seja em qual for a sua área de atuação, fazer outras pessoas se despertarem para tudo isso que vem acontecendo na sua vida. Você tem o direito dado por Deus a acessar a prosperidade. Você tem esse direito. Outras pessoas também têm esse direito. Se você já tomou consciência disso, revele isso a outras pessoas. Deus disse: quem é filho, governa. Tudo que você tem acesso, você pode ter. Tudo que você tem acesso aqui, na sua cachola, é porque você pode ter. Hoje mesmo eu acordei pensando umas coisas aí, umas doideiras, que eu falei assim: meu Deus do céu, depois eu comecei a entender mais que tudo eu posso, eu tenho pensado coisa demais, eu tenho viajado demais na maionese. O Senhor tem que me ajudar a ser mais centrada, porque cada hora eu penso numa coisa mais cabulosa. Que eu quero fazer isso também, eu quero fazer isso também. E se Deus está me deixando ver, é porque Ele vai me capacitar para fazer. Você tem que acreditar nisso. Só que às vezes eu fico até assustada, eu falo: sério, Senhor? Então, gente, olha, mas não entre em negócios por causa de dinheiro. Entre em negócios por conta da escala, para você alcançar mais pessoas. E lembre-se sempre, ame pessoas, ame pessoas. Você não está fazendo por dinheiro. Dinheiro vai ser uma consequência. Vem bem melhor, viu, gente, o dinheiro, quando ele é uma consequência. Quantos de vocês já mudaram só por estarem acordando às 4h59 da manhã e assistir essas lives do Pablo Marçal? Ou que seja por simplesmente acordar mais cedo para agregar conhecimento. Eu acredito que muitos de vocês têm mudado, assim como eu, graças a Deus, tenho mudado bastante. E aí, o que acontece? Se você vem mudando, você tem que aprender uma coisa. Se você recebeu, seja um servo bom e fiel. Vai ensinar outras pessoas também. Você recebeu de graça, você também tem que dar de graça. Vai fazer mudança na vida de outras pessoas também. Não foque só no seu lucro. Você não está desfrutando do que Deus te deu? Você começou a se abrir a mentalidade para isso, você já vem desfrutando, faça com que outras pessoas possam desfrutar também. Você começou a andar agora.
Você começou a andar agora, talvez você ainda nem caiu e já está querendo correr. Não é por aí. Vá com calma e pare de segurar o que não é da sua conta. Tá, essa foi a terceira parte, gente. Agora vamos para a quarta. Eu comecei a acelerar porque eu vou olhando as horas aqui pensando, meu Deus, o que eu apronto? Eu tô pior que o Pablo, gente. Minhas lives estão ficando enormes. Tá, agora ele falou sobre Mateus 25. Eu vou continuar pedindo, coração, avião, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus, eu vou ler, tá? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, ou azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, e elas saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não os conheço. Qual que é a moral dessa história? O azeite aqui, gente, é o Espírito Santo. As pessoas que não possuíam esse azeite, elas ainda acabaram dormindo. Todas elas dormiram, porque nós também muitas das vezes dormimos. A nossa paixão vai apagando, o nosso fogo, o nosso impulso pela vida vai apagando. E se você não tem azeite, é porque tem lhe faltado o Espírito Santo, assim como faltou na vida dessas 5 mulheres aqui. Você tem o direito, mas 100% continua dormindo. Você tem o direito, mas 100% das pessoas continuam dormindo. Azeite aqui nesse caso, ele é o combustível, esse óleo, ele é o combustível que queima dentro de você, que te dá esse impulso para viver, que te dá esse impulso para levar a palavra, que te dá esse impulso para continuar lutando, ver o próximo, né? Reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. As 5 virgens, elas esqueceram do azeite, mas você não vai não, você vai acordar cedo. Para de bloquear o futuro que não é da sua conta, porque Deus já fez tudo. Você tem que ser uma máquina que queima o azeite. A sabedoria tem que ser adquirida, e sem o Espírito Santo não tem como você ser luz. Sem esse azeite não tem como você acender aí essa luz. E Deus falou que você deveria ser sal e luz nesse mundo. Tá. Ele fala, gente, isso não é uma questão de ser motivacional. Ser motivacional tem bem menos energia. É uma questão de dormir com azeite. Dormir com azeite é dormir com o Espírito Santo. Assim, aí ele citou um exemplo. A senhora do RH, ele já contou essa história. A senhora do RH da Brasil Telecom não gostava dele, Pablo disse, porque ele tinha excesso de luz. Ele é uma estrela, né, gente? Cá entre nós. Aí ela disse o seguinte, que não conseguia olhar para ele. E essa senhora morava no apartamento abaixo do dele. E um dia ele estava lá na varanda, de repente ele vê que essa senhora morava ali. E ela levou o maior susto quando viu ele, deu um pulo. Por quê? Segundo ele, ela tinha compromisso com as trevas. Ela mexia lá com umas coisas lá, umas paradas sinistras. E ele disse que quem tem compromisso com as trevas fica incomodado com a luz que emana de você. Sabe o que eu lembrei? Nossa, eu e minhas recordações. Sabe aquele filme, não sei se vocês viram, dos vampiros lá, agora eu lembrar o nome, que foi muito famoso.
se alguém lembrar aí, brilha, né? Os vampiros brilhavam, eles não podiam sair na luz do sol, que eles brilhavam e as pessoas iam saber que eles eram das trevas, né? Bem dizer isso. Tá, lembrei disso aqui, só uma alegoria, como se diz o Pablo. Então, gente, a treva, ela não chega onde tem luz, mas se falta luz, crepúsculo, isso, meu filho, muito obrigada. Mas se falta luz, a treva domina. Dá pra ver, aí inclusive o Pablo foi e apagou a luz e dava pra ver ele ainda assim mesmo. Aí ele explicou que dá pra ver sim uma pessoa quando ela tem luz no escuro. A luz irradia ainda. Ele até fez um teste um dia. Deixa eu pular essa parte, porque senão não vai dar tempo, gente. Se você vive dormindo na vida, é porque não está gravando o seu próprio filme. Se você vive dormindo na vida, é porque sua vida é uma bosta. Ele falou isso. E se você gosta de filme, é porque você não está gravando o seu próprio filme. Nunca durma sem o azeite, para não acordar sem. Você tem que aprender a dormir mais cedo, também dormir sorrindo e não dormir sem falar com o Espírito Santo. Tem que dormir também depois do almoço, para quem está acordando às 4h59. Mas, por favor, não dorme para a vida. Acorde para a vida, sacode essa vida aí, sacode a poeira. Beleza? Estou chamando vocês porque alguém mandou chamar. Toque, toque, toque. Você tem algum dom e faça o que você tem por dom. Faça isso, faça acontecer. Você é uma ogiva nuclear do reino. Tá rolando um chamamento aqui. Você tem que entender isso. Não existe propósito sem identidade. Se você estiver procurando nos outros o que você ainda não encontrou em você, sinto muito te dizer que você não vai encontrar. Você não vai encontrar nas outras pessoas também. Cuida do seu jardim e as borboletas, elas virão. Cuide da sua família, como você cuida do seu jardim. Solta o rio que está fluindo aí dentro de você. Para de ficar retendo águas, para esse acionamento aí, pelo amor de Deus. E terminou com oração. Pai, abençoe essas pessoas, essa pessoa também, que elas entendam que estão neste mundo para explodir, prosperar, instruir outras pessoas, que elas possam compreender o que é o sono, gente. O sono não é para você dormir na vida inteira, não. O sono é só para você restituir suas forças, tá? E depois acorda e faz a coisa acontecer e bota pressão nesse mundo. Você pôs o pé no chão assim que você acordou, aqui não, filha de Deus acordou aqui agora e vai tocar terror no mundo. Tenha pressão na vida, sabe? Tem gente que só de olhar pra cara dela, você vê que ela tá assim. Ela levantou, mas ela continua dormindo. Então não seja uma dessas pessoas. Acorde pra vida. Falou? Foi isso. A nosso resumo de live hoje. E como eu disse pra vocês, hoje eu não vou fazer, né, o estudo de Salmos, eu vou fazer amanhã. Amanhã eu vou fazer o estudo de Salmos 3, 4 e 5. Vai ser um combo, né? Então, se você tiver interesse, já dá uma lidinha aí antes. Salmo 3, 4 e 5, porque amanhã não vai ter como a gente ler o Salmo. A gente já vai partir diretamente para a explicação. E o que eu tenho a dizer para ti, para você que está aí comigo, do outro lado da tela, é que tá legal o estudo de amanhã, porque eu já fiz ele, gente. Só não vai dar tempo de passar para vocês, porque eu sou dona de casa também, e eu tenho que fazer almoço 11 horas, eu tenho que começar, senão o almoço não fica pronto pro queridíssimo marido chegar. Gente, então foi isso. Eu vou olhar aqui o que vocês disseram. Nós ainda temos 7 minutinhos antes, né? Hoje vai dar tempo de ler algumas coisas. Ai, respira, Lorena. Respira. Bom dia. Bom dia pra quem? Bom dia. Hoje eu não cantei, né? Por isso que eu tô aqui nessa tagalice. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Ai, gente, como que vocês me aguentam? Meu Deus. Bora reforçar. Você poder... Não, eu já li isso. Aviãozinho. A Gleide é ótima, né? Ela patrocina poderosamente aqui a live da Loris. Verdade. É Deus. Deus ainda nos fez diferentes um do outro. Cada um é um. Deus conosco. Cada um é um e nós temos que ser um. Como o Pai em Cristo é. É tão interessante quando você toma a mentalidade de ser um como o Pai em Cristo é. Todos os atos que você for tomar, eles não são tomados apenas pensando em você. Você pensa no outro no sentido de não prejudicar o outro, porque uma coisa que você faz que parece que está sendo benefício para você e malefício para o outro, está sendo malefício para você também, porque todos nós somos um. Cada um age na sua individualidade, mas cada um agindo na sua individualidade tem responsabilidade no todo. Deus nos criou assim, né? Eu vi agora, bom dia pessoal, cheguei, sinto-me, não, isso que eu já li, hoje eu perdi a live, não perdeu, perfeito Ricardo, coração pessoal, eu carco o dedo no coração, isso aí Thali, tá parecendo eu aqui falando, você também é goiana? Eu quero a sua live, é mais divertida que a do Pablo, eu tô falando pra vocês gente, o Pablo tem que ficar esperto comigo, não tem? Porque eu tenho mais carisma, né? E aí nós vamos pegando a manha daqui uns dias, ó, passei o titi. Abriu a porta pro sinal... Ah, tá. Isso eu li também. Josildo curtindo comigo, gente. Tem nem respeito mais pelas pessoas. Brincadeira, né? Comecem ativando o coração ao lado, ativando o coração, um destravar digital, um destravar de vidas. Eita, Gleide, mas você tá demais, hein? Vou gravar o vídeo, o destravar de vidas. Tá? É mesmo, é uma boa ideia. Eu falo, gente, a gente pensa enquanto fala, mulher é desse jeito. As ideias surgem depois que ela tá falando. Eu até comentei sobre isso com meu esposo, falei assim, amor, você acredita que ontem eu tava gravando a live dos Salmos? E eu estudei, na hora que eu tava gravando, eu tive uma outra visão, assim, eu falei, foi de Deus mesmo, eu tive uma outra compreensão na hora, que incrível, as coisas começam a fluir, assim, numa velocidade. Isso é verdade, Deus já falou comigo isso, que estava me modelando para poder me dar as bênçãos para mim. Lidere sua vida, eu também, descobri meu canal ontem, com os vídeos que salvavam em pastas. Fácil, não é? Tudo é questão de decisão e propósito. O Igor, falei com o Igor hoje, ele tá começando esse caminhar aqui conosco. Uma carta lida e vista por todos. Sou da família real. Uou! É bom demais. É mesmo, né, Gleide? Todos que entraram, muito obrigado. Feliz de te ver aqui, viu, Josildo? Você tava meio sumido. Ando viajando em altos voos. Tarará. Mandou beber água também. Só um momentinho, gente, senão não vai dar tempo. Nem acredito que peguei no comecinho. Olha, eu não sei se foi bem no comecinho, porque aqui tá acabando. Mas vai ficar salvo e aí pode assistir. Obrigado pela live. Já chamei geral, obrigada, viu? E é aqui mandando mais coração, sotaque de Goiânia é sotaque de milionário. É, o milionário José Rico era goiano? Tô pensando, faz sentido. Obrigada, Loren, por dedicar seu tempo aqui pra nós. Obrigada. Ai, gente, obrigada eu. Isso é tão bom, é tão gratificante, vocês não estão entendendo. Falei assim pro meu esposo que eu tô me sentindo tão livre. Eu nunca me senti tão eu depois que eu comecei a fazer esses trabalhos aqui. Ai, as palhaçadas, as brincadeiras. E quando eu fico aqui na onda de querer imitar alguém ainda, vocês perceberam isso? Tô me descobrindo, gente, com essa parada aqui. Tá sendo muito gratificante. Ai, ai. Gente, então é isso. Eu já li tudo aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma forma, viu? Vocês podem me mandar mensagem aí no direct.
Nós temos também um grupo, viu? Um grupo que se chama Metanoiados. Se você tiver interesse em entrar nesse grupo, também pode me chamar no direct, que é um grupo de formação de lideranças de quem participa dessas lives 459. Mas assim, virou muito mais. Ele é um grupo hoje que estamos todos juntos e misturados, transbordando. Não é nem explosão, mas eu acho que aquilo lá já virou um vulcão, né? Tô aqui pensando. Tá pegando fogo aquele grupo. E aí também, se vocês tiverem interesse, lá no meu YouTube também, aí que tá na descrição do Instagram, tem alguns vídeos, tem algumas formações lá para liderança, tem as lives que eu venho gravando todos os dias, que eu deixo lá salvo, os estudos bíblicos, enfim, é um pouco do que eu venho transbordando e pretendo sim que alcance outras vidas. Eu acredito que eu estou cada vez mais tendo clareza do meu propósito e espero que assim como eu venho tendo, você tenha também, tá bom? Então, gente, tenham um bom dia, fiquem em paz, que o Senhor abençoe aí suas vidas e que vocês façam um excepcional dia. Beijo da titia.